Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode salvar uma resposta do cliente direto pelo robô. Então vamos lá. Então aqui eu estou com um fluxo criado. Quando eu crio o meu primeiro fluxo, o primeiro bloco que já aparece para mim é o bloco que eu vou precisar para fazer isso, que é o bloco de conteúdo. No bloco de conteúdo a gente pode enviar texto, imagem, vídeo, arquivo, áudio e a gente pode salvar uma resposta aqui do cliente. Então se eu vou iniciar o meu fluxo falando olá, seja muito bem-vindo por aqui, eu vou salvar esse texto e aí eu posso enviar outro texto falando para a pessoa: eu sou o assistente virtual aqui da loja. E aí, o que eu preciso agora para continuar a minha conversa? Eu preciso saber o nome da pessoa. Como é que eu vou salvar o nome da pessoa? Eu vou fazer essa pergunta para ela. Quando eu faço uma pergunta que eu preciso salvar a resposta, eu não faço essa pergunta utilizando o elemento aqui de texto. Eu faço essa pergunta, ó, vou excluir isso aqui, eu faço essa pergunta utilizando o elemento salvar, porque eu preciso salvar a resposta. Então eu clico aqui e aí eu faço a pergunta: antes de começarmos? E aí eu salvo aqui essa pergunta. Beleza, agora a pergunta que eu vou fazer para ela me dar a resposta está feita. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso escolher onde eu vou salvar a resposta que ela vai me dar. Então eu clico aqui em cima e aí essa janelinha aparece para mim com algumas opções aqui. A primeira opção e mais importante é o seguinte: qual é o tipo de resposta que você quer salvar da pessoa? No meu caso aqui, eu quero salvar o nome dela. Então eu já tenho esse tipo de resposta aqui, ó. Primeiro nome ou nome completo. O que eu recomendo que você faça? Salva a resposta da pessoa em nome completo. Porque se ela te falar que o nome dela é Tiago, ou se ela te falar que o nome dela é Tiago Lopes, pouco importa. Porque o que você pode fazer? Você pode vir aqui depois, mandar um elemento de texto que vai falar prazer. Ó, primeiro nome, ó. Eu vou usar esse ícone aqui para eu escolher um campo para eu utilizar aqui no meu texto, ó, e eu chamo pelo primeiro nome. Ó, prazer, primeiro nome. Ponto. Então, se ele falou que o nome dele é Tiago Lopes, eu vou chamar ele de Tiago, porque o bot conversa vai automaticamente separar o primeiro nome dos outros nomes. Então, ele vai falar prazer Tiago, prazer Luiz. Se o cara falou, meu nome é Luiz Felipe, meu nome é Luiz Silva, ele vai falar prazer Luiz, tá? Então, a gente consegue separar aqui esse nome. Então, a minha recomendação é que você salve o nome da pessoa em nome completo. Beleza, fez isso. Agora, quando ela te responder, o bot conversa vai automaticamente salvar o nome dela no campo nome completo, tá? Nome completo. Mas você não quer ficar chamando a pessoa: prazer, Tiago Lopes. Como é que eu posso te ajudar, Tiago Lopes? Você quer criar uma conversa um pouco mais descontraída, não descontraída, mas um pouco mais informal, igual as pessoas conversam no WhatsApp. Ninguém conversa no WhatsApp: e aí, Tiago Lopes? Não, as pessoas falam: e aí, Tiago? Então, a mesma coisa aqui. Agora você pode chamar ela pelo nome dela, pelo primeiro nome dela. E aí você salva aqui. Então, o elemento de salvar é o elemento que você vai utilizar quando você quer salvar uma resposta dessa pessoa. Tiago, o que eu faço se eu quiser agora salvar o endereço dessa pessoa? Vamos dizer que a gente chegou em uma etapa do fluxo aqui que eu preciso saber o endereço dessa pessoa. O que você faz? Você vai precisar fazer a pergunta para ela, o pedido para ela. Então você vai utilizar o elemento salvar e vai falar: por favor, digite o seu endereço. Então, a gente vai fazer o pedido para ela, a pergunta para ela. Então, eu vou falar, ó, por favor, digite o nome da sua rua. Beleza, vou salvar aqui o texto que eu estou mandando para ela me dar uma resposta. Esse texto pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. Se fosse uma pergunta, você poderia falar qual é o nome da sua rua. Ou você pode escrever isso de outra forma, que aqui é você dar um pedido para ela, fazer um pedido para ela tomar uma ação, que é o que eu fiz aqui. Por favor, digite o nome da sua rua para a gente continuar, para continuarmos. Para continuarmos. Beleza, salvo. É claro, gente, você que está assistindo esse vídeo, que a gente nunca vai começar um robô falando: olá, seja muito bem-vindo por aqui, eu sou assistente, qual é o seu nome? Meu nome é Tiago e hoje eu vou pedir o nome da rua da pessoa. Isso aqui é só um exemplo que no momento, no meio do fluxo, que você precisar pedir o nome da pessoa, você vai ter que utilizar o elemento salvar e aí vai botar aqui o texto. Ou é uma pergunta ou é um comando. Por favor, digite o nome da sua rua. Por favor, digite o nome da sua rua. Beleza, agora como que você faz para salvar o nome da rua da pessoa? Quando você criar o seu bot conversa, você não vai ter nenhum campo personalizado criado ainda. O que é o campo personalizado? Quando a gente tem aqui o tipo da resposta, essas opções aqui são os campos do sistema. Primeiro nome, sobrenome, nome completo, código de indicação. E aqui a gente tem outras opções que a gente vai falar mais para frente. O que a gente precisa?
A gente precisa de uma informação que é uma informação personalizada, que a gente precisa salvar ela em algum lugar. Beleza, quando você precisa salvar uma informação, a primeira coisa que você precisa identificar é o seguinte: a informação que eu estou pedindo desse cliente é um texto, é um número, é uma data ou é uma data e hora? Ah, eu estou pedindo o nome da rua. Então, beleza. Então, o que eu preciso que ela dite para mim é um texto. Então, eu vou definir que o tipo de resposta é texto. Combinado. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que escolher em qual campo do tipo texto eu vou salvar a resposta dela. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho vários campos aqui criados já aqui na minha companhia. Mas se a sua companhia for criada do zero, ela provavelmente vai estar assim, ó. Vou entrar em uma companhia aqui. Ó, eu que entrei em uma companhia aqui que essa companhia foi criada agora, tá? Se eu vier aqui no elemento salvar, se eu clicar aqui em escolher onde salvar, o seu bot de conversa, se você acabou de criar, você provavelmente vai estar vendo uma lista assim quando você selecionar texto, que não tem nenhum campo do usuário ainda. O que você vai precisar fazer então? Se você quer salvar o nome da rua da pessoa, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, por favor, digite o nome da sua rua. Agora eu vou escolher onde eu vou salvar a resposta dela. O que eu faço? Eu clico aqui, ó, escolher onde salvar. Eu sei que eu preciso salvar um texto, porque o nome da rua é um texto. Então eu vou definir que o tipo da resposta é texto. E agora eu preciso salvar a resposta dela em um campo de texto. Qual campo que eu vou salvar? É um campo do usuário, tá? Eu vou separar um vídeo que vai explicar qual é a diferença de campo do usuário para campo do robô. Mas sempre que você precisar salvar uma informação, que é uma informação do cliente, cada um tem o seu endereço, cada um tem o seu bairro, cada um tem o seu e-mail, cada um tem o seu o que for, você vai criar um campo do usuário para salvar essa informação. Então, como eu quero salvar o nome da rua, eu venho aqui, ó, campo do usuário, adicionar novo campo do usuário, e agora eu vou criar esse campo. O nome do campo vai ser rua, porque aqui vai salvar o nome da rua. O tipo do campo é texto, porque eu quero salvar em texto. E aí eu posso criar o campo. A descrição aqui você não precisa adicionar, tá? Você não tem necessidade de adicionar. Então, ó, eu vou definir que o nome é rua, o tipo é texto e eu crio o campo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui de novo, definir que minha opção é texto e agora, ó, rua vai aparecer aqui para mim. Então, quando ela digitar o endereço dela, o nome da rua dela, eu vou salvar essa informação no campo rua. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso falar anotado, ó, anotado, a sua rua é... E aí eu coloco aqui o campo rua, tá, ó, rua. Então, a sua rua é rua. Beleza, já anotei o nome da rua dela. Agora, se eu preciso do número da casa dela, o que eu vou fazer? Eu vou salvar o número da casa em um campo do tipo número, tá? Então, eu faço a mesma coisa. Eu uso o elemento salvar e agora eu falo, agora preciso do número da sua residência. Digite apenas os números. Eu clico em salvar. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher onde eu vou salvar a resposta quando ela digitar o número. Eu clico aqui. Agora eu não quero um texto, eu quero um número. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, número, e eu escolho qual é o campo de número que eu vou salvar essa informação. Você está vendo que aqui o campo de rua sumiu? Ele sumiu por quê? Porque ele é do tipo texto. O tipo texto salva qualquer informação em texto. Pode salvar texto como número. O campo número só vai salvar número. Se a pessoa digitar uma informação que não é número, a gente vai mostrar uma mensagem de erro para ela. Então aqui, ó, eu vou criar um novo campo, ó, adicionar novo campo. O tipo do campo é número e eu vou colocar aqui número residência. E eu vou criar o campo. Beleza, agora eu venho aqui, escolher onde salvar, defino que o campo é número e aparece aqui agora, número de residência. O que acontece se essa pessoa digitar o número da minha casa é 13? Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque aqui você só quer que a pessoa digite números, tá? Então você pode colocar aqui uma mensagem de erro. Ops, parece que você não digitou apenas números. Por favor, digite apenas números para continuarmos. E aí eu salvo, tá? Beleza. Se eu vier aqui para o meu fluxo, ó, eu tenho aqui o elemento salvar, que está falando para mim que quando a pessoa digitar uma resposta, vai salvar aqui no campo número residência, tá? O que eu posso fazer? Se a pessoa errar mais de 3 vezes,
o robô vai continuar direto, tá? O robô vai continuar direto, porque ela errou demais. E a gente vai continuar independente se ela colocou certo ou não. Então aqui você pode determinar quantas vezes você vai permitir que a pessoa erre. Ah, eu só quero que ela erre uma vez. Ou eu não vou, mesmo se ela errar, o fluxo vai continuar 0 vezes, tá? Então aqui você vai determinar quantas vezes você vai tentar que o usuário te envie a resposta correta. Então aqui o padrão é 3 vezes, tá? Então se ela errar 3 vezes, o fluxo continua. Então aqui eu defini que o campo é do tipo número, eu salvei em um campo chamado número residência e agora eu posso mandar uma mensagem para ela assim que ela digitar o número falando tudo anotado. Seu endereço é rua. Aí eu coloco aqui o campo da rua e aqui eu coloco número e aqui eu coloco o campo que salvou o número da residência dela, número residência. Beleza, agora está tudo salvo. E eu agora posso utilizar toda vez que eu precisar essas informações aqui, tanto no texto, como eu também posso vir aqui em audiência e abrir o cartão do usuário aqui, ó. Se eu abrir o cartão do usuário, se tiver aqui uma informação, se a pessoa passou lá no meu fluxo e ela me falou que o número da residência dela é 13 e o nome da rua é Rua Flórida, eu já sei que toda vez que eu falar com ela no bate-papo ou eu abrir o cartão do usuário, essas informações vão estar salvas aqui e eu vou conseguir ter controle de tudo e acesso a todas as informações que eu pedi para ela me enviar e eu precisei salvar sempre aqui direto no cartão do usuário da pessoa, tá? Então aqui no meu robô é assim que você vai fazer para você salvar uma resposta do cliente quando o cliente te enviar uma resposta. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ficou um pouquinho longo, mas aqui é para garantir que você entendeu e sabe agora utilizar a opção de o elemento salvar aqui para você salvar uma resposta do cliente. Se você ficou com qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe vai te responder lá na nossa central de ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço para você e eu te espero nos próximos vídeos. Valeu!